Oi, boa noite. Fernanda. Mandando boa noite aí quem está chegando, pessoal. Deixa eu ver aqui, já venho conversar com vocês. Só estou organizando aquele meu chega rápido, organiza algumas coisas. Mas quem vai chegando aí, por favor, seja bem-vindo e me passa como é que tá som e imagem. Marilza, boa noite. Oi, Miriam, tudo bom, querida? Aparentemente os dois Insta funcionando. ProHair, boa noite, pessoal da ProHair. Quem tá aí, por favor, posição, som e imagem. Aqui no meu Insta também. E aqui na página, tô vendo que tem um número expressivo de pessoas aqui na página da ProHair e na minha página. Eu preciso que vocês me passem como é que tá aí a transmissão, som e imagem. Boa noite, Michele. Está boa. Obrigada, Adriana. Gratidão pelo teu retorno. Então, na página aqui da ProHair e na minha página estão me dando retorno. Gratidão. Eu preciso que quem está no Insta me passe esse retorno também. Por favor, só me passem aí. E quem está aqui, já faz favor, compartilha, chama outros colegas aí. A gente vai estar falando hoje sobre a questão de transparência. Quais as situações que a gente tem primordiais na questão da coloração de branco que predispõe o que a gente entende por transparência. E é transparência ou não é transparência? Vamos procurar ver isso em detalhes. Obrigada, Liu. Valeu, gratidão. Então, aqui, bom, o meu Insta, tudo em ordem aqui na página da ProHair e na minha. Eu só preciso do retorno do Insta aqui, ProHair. Pessoal da ProHair e do Insta, todo mundo quietinho. Normalmente são bem quietinhos. O pessoal da página já interage mais comigo, então, por favor, só me passem o retorno, quem está aí no Insta, a respeito da qualidade do som e imagem. Eu quero vocês interagindo comigo. E dentro disso, então, que eu estava explicando, quem já chegou e já compartilhou, já convidou outros colegas, gratidão de todo o coração. Quem ainda não fez isso, chama aí que a gente dá um minutinho, então, para o povo entrar, o pessoal chegar por aqui. E a partir disso, a gente adentra o assunto de hoje. E vou aproveitar, então, fazer uma pequena recapitulação do que a gente falou na aula de segunda-feira. Na aula de segunda-feira, a gente esteve conversando a respeito do que é ser um especialista em cabelos brancos e, dentro disso, do que é ser, qual a importância desse especialista, da pessoa, do profissional cabeleireiro, se tornar especialista no que diz respeito a cabelos brancos. Então, falando rapidinho, recapitulando, para quem não teve na segunda, a aula está gravada, outras aulas também aí no Insta, no IGTV, sempre eu procuro deixar gravado para quem não consegue, eu sei que tem vários colegas que não conseguem assistir no momento, na aula aqui do horário, e a gente poder estar interagindo em conjunto. Quem consegue está aí ótimo, depois eu vou abrir para algumas perguntas também, então eu consigo estar respondendo perguntas para vocês. E dentro disso eu vou fazer então só uma recapitulação rápida para quem está chegando. Eu olho um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, porque eu estou com 3 transmissões simultâneas, tá, gente? Então, na outra aula, na de segunda-feira, a gente conversou a respeito desse tema. O que é ser um especialista em cabelos brancos e, além do que, o porquê de ser um especialista. Então, nicho. A primeira coisa que eu acho importantíssimo a gente trazer aqui, o porquê ser especialista em cabelos brancos. Porque especialista em cabelos brancos, quem se especializar nesse sentido, tem um nicho grandioso, e esse nicho grandioso possibilita que você se torne uma referência. Porque cabelo branco, o cobrir cabelos brancos, todo mundo tá por aí cobrindo adoidado, mas esse cobrir é que deixa as transparências, os desbotamentos, os resultados indesejados, inesperados, as frustrações tanto do profissional e os retrabalhos acontecerem. E é o que mais se vê dentro do cenário profissional que a gente vive. Aí se usam de N recursos para entregar uma coloração efetiva. Eu transitei nesse universo durante muitos anos, por isso que eu tenho autonomia para falar. E dentro da busca e dos conhecimentos da colorimetria científica, me especializei e hoje eu entrego com total segurança resultados 100% efetivos, ensino profissionais, tanto que assim, as alunas que estão aí comigo no curso, das turmas que já estão em andamento, têm resultados excepcionais e estão conseguindo com isso, vamos lá, não é só resultados excepcionais, reduções drásticas em custo,
Você se tornando especialista, então, você, de modo geral, se tornando especialista em cabelos brancos, o nicho de cabelos brancos, que não envolve só coloração, envolve trabalhos de camuflagem, envolve muita coisa além. Você consegue ter redução em custos drásticas, você consegue ter, então, reduziu custos, ganhou mais, né? Então, você consegue ganhar muito mais, você consegue ter, assim, tempo, fazer tempo acontecer na tua vida, que hoje a nossa melhor moeda é tempo e a mais escassa. Você consegue, além disso, trazer cada vez mais clientes, fidelizar cada vez mais clientes, porque existe nesse mundão de Deus tanta gente, e nesse tanta gente, todo mundo, quem não tem branco, vai ter em algum momento e vai buscar você, se você é especialista, na tua cidade, na tua região, no teu estado. E nesse projeto todo de trabalho com especialização, você vai entregando resultados acima de qualquer perspectiva e média cabível em qualquer outra circunstância, passar cada vez mais a ter o quê? Clientes que vão vir pelos clientes que passaram por você. Então, tudo que a gente puder nichar na nossa vida, a gente deve, e dentro desse dever e fazer, você pode ter certeza que você sendo excepcional, especialista em algo, entregando um resultado, um trabalho diferenciado, você fideliza as clientes e as clientes vêm por indicação. E nisso de chegar cada vez mais por indicação, a tua carteira de clientes ampliando, maiores gastos, mas eu já expliquei em outras aulas que isso não quer dizer maior trabalho, maior quantidade de trabalho, porque se você trabalhar da forma correta, conduzir, tiver conhecimentos pontuais, você consegue ampliar os teus ganhos trabalhando o mesmo, ampliar absurdamente os teus ganhos trabalhando ou nas mesmas condições que hoje você trabalha e tendo mais clientes. É um cálculo que tem uma aula que eu fiz e eu mostrei essa possibilidade, e isso é uma possibilidade que na minha vida acontece, das alunas, está acontecendo, e a partir disso você tem a possibilidade, que parece mágica, mas não é, de você realmente galgar resultados que vão te prospectar em outra esfera, outra realidade, totalmente, assim, profissional, mudada, e mudada de forma assim, excepcional, não só no profissional, porque vai influenciar na tua vida pessoal, vai influenciar em amplos aspectos. Boa noite, Ildenir. Vamos dar uma boa noite aqui. Quem está me deixando boa noite, boa noite, boa noite. Eu vi que tem vários. Liz, Marta, Silvana, Bena, Michele, Rosidalva, Maria, Suzana. Bom, um monte de gente chegando, dando boa noite. Sejam bem-vindos todos. Então, dentro desse conjunto todo, Estúdio Beleza, Nilda, bom, um monte de gente chegando aí, que bom ver vocês aqui. Então sejam bem-vindos. Quem chegou e já compartilhou, novamente, gratidão. Quem ainda não fez, por favor, faça. Então, quem estava aí, eu falei rapidinho sobre a importância do porquê se especializar no nicho de cabelos brancos e grisalhos, trazendo, então, todo esse povo, essa população que hoje, só para complementar, a gente tem a larga escala de pessoas, a grande maioria, são números assim absurdos que a própria indústria levantou, que hoje o profissional cabeleireiro, ele atende um número ínfimo de pessoas no comparado às pessoas que compram coloração e aplicam em casa. E por que isso acontece? No último workshop, em outras situações do workshop ali, aulas, eu já falei nesses números também. E por que isso acontece? Porque o profissional cabeleireiro ele está entregando os resultados que hoje se tem a própria pessoa aplicando em casa. De praxe profissional, ele faz aplicação de encontro com o que está na bula do produto, que aquilo não é o que vai entregar o resultado. Para o cabelo branco existe metodologia, a gente vai falar agora aqui um pouquinho a respeito. Adicional a isso, ainda algumas situações diferenciadas que o profissional cabeleireiro leva para a sua prática, inclusive, não são efetivas. Não são efetivas porque não estão sendo relacionadas, entendidas, trabalhadas e direcionadas, baseadas em reações dos produtos, conhecer a fundo como acontecem as ações e as reações dos produtos de encontro couro cabeludo, não, encontro ao cabelo, que é o que a gente trabalha, né? E aí, nisso,
A gente trabalha com cabelo, mas a gente entende o todo do cabelo, como que acontece a reação no cabelo, e a gente entende o todo do produto, como acontece a reação do produto em relação a esse cabelo? Pois é. Então, uma das situações, as duas situações de transparência, que eu vou mencionar aqui, vem justamente por essas situações de não compreensão e trabalhos que acabam sendo o quê? Que acabam ficando aquém por não ser feito a manipulação, a metodologia correta de aplicação desses produtos e a partir disso também de informações deturpadas do que representam esses produtos. Então, quero aí que me respondam. Quem está aqui, por favor, interage comigo. Quem que é o agente responsável pelo clareamento no processo de coloração? Primeiro ponto, quem que me responde? Eu fiz aulas, 4 aulas, onde eu falei algo bem importante a respeito de OX. Qual que era a função do OX no processo de coloração e nos processos de coloração? Então, 2 foram bem pontuais a respeito de quem o agente responsável por coloração é a pergunta que eu trago. E eu mostrei naquelas aulas que o OX, a princípio, não era o responsável por clareamento, ok? No processo de coloração, quem que é o agente responsável por clareamento? Quem que me responde, gente? Estou esperando. Quem que interage aqui comigo e me responde. Boa noite, Maísa, Gorete, Délia, Stella. Quem que me responde, pessoal? Todo mundo muito quieto. Se ficar todo mundo muito quieto, a gente pega, sai e vai descansar. Eudenir, força. Tá. Ah, gostei. A Miriam, que é uma das minhas alunas lá do curso, tá me dizendo que é a coloração. Interessante, né? Boa noite, Stella. A Maísa tá dizendo que é a coloração. Boa noite, Paty. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Patrícia chegando no Insta. Oi, amada. Conseguindo fazer transmissões por aqui. Feliz estou. E na página também. Vamos lá. Só vamos garantir depois salvar. Quem mais? Então, aqui. Eu tive o pessoal me respondendo no meu Insta, que é a coloração. Quero ver quem mais que vai aqui me trazer informação. E a gente ouviu por uma vida na nossa esfera profissional que o OX responsável por clareamento. E agora eu perguntei qual era o agente responsável no processo de coloração pelo clareamento e tem aqui quem me passou, que é a coloração. Boa noite, Rosi. Então, dentro disso, se a gente tomar por base aquelas aulas que eu trouxe e aquelas aulas que eu trouxe, eu mostrei e inclusive, além de mostrar, trouxe muita informação e mostrei na prática, com testes práticos. Esse mostrar deixou claro que a gente não tem no OX, contrariando que o OX clareia 1, 2, 3, 4 tons e companhia, o potencial de atingir esses graus de clareamento. E aí, nesse conjunto todo, se o OX não é o responsável pelo clareamento, a gente vai para a prática pensando isso e uma dessas situações que a gente comentou de transparência acaba esbarrando ali, nessa situação de informação deturpada. Então, situações de transparência. A gente tem transparência quando o cabelo tiver uma perspectiva do grisalho e a gente tem uma transparência quando a gente tem a questão da coloração. 2 situações, cabelo branco, coloração 100% branco. Eu apliquei uma coloração e ela não deu, se o cabelo é 100% branco, eu já falei para vocês que ele é o nosso melhor amigo, correto? Contrariando que tanto se fala que o cabelo branco é difícil, etc., a gente tem ele o melhor amigo. Aí eu fui lá, eu fiz uma coloração naquele cabelo 100% branco e ele é o meu melhor amigo. Tudo que eu aplicar nele, ele vai absorver, ele vai refletir, ele vai entregar de cor. Só que eu fiz a coloração, você fez a coloração e mesmo assim não deu o que era para dar. Ficou a transparência. E o porquê ficou essa transparência? Se o cabelo branco, você trabalhando ele de forma... apliquei a coloração, beleza. Ele absorve tudo que eu aplico, correto? Ele é o cabelo mais fácil de se trabalhar, ok. Mas eu fiz a coloração
e a transparência se deu. Por que essa transparência se deu? Quando que dá essas transparências? Dentro de tudo que eu já falei em aulas aqui. Quem que me responde? Quando que a gente tem o caso mais comum de transparência, o mais corriqueiro. Quando, por favor, quem me responde? Oi, Andréa. Oi, Luciana. Tamires. Pati. Valeu, vamos lá. Eu disse que uma hora eu chegava lá, eu ia conseguir transmitir nos dois. Então, vamos no simultâneo. Quem que me ajuda aí, quem que me responde, por favor, pessoal. Tá todo mundo muito quieto. Eu vim hoje aqui pra gente conversar. Eu quero ouvir de vocês. É algo bem pontual que eu tenho para trazer, mas eu quero colocar vocês em ação pensante. Como eu sempre digo, o importante, que eu vejo como mais importante, é haver esse trabalho mental, que o profissional cabeleireiro ele não pode estar condicionado a querer tudo pronto, porque o profissional cabeleireiro ele precisa, acima de tudo, ser um profissional que pensa, raciocina, dentro desse raciocínio, entende de, assim, forma pontual, ações e reações. Amanda. Oi, linda. Oi, Amanda. Boa noite. Olha, tô gostando de ver. O pessoal do meu Insta participa, adoro. Eu quero ver o pessoal do Insta da ProHair aqui da página me respondendo. Parem de timidez, pessoal, por favor. Então, a Estela tá me dizendo aí, não colocar as medidas certas. Ótimo. Coraçãozinho para Estela. Estamos começando bem. E a Maísa, quando não se tem uma boa fórmula. Pois bem, então vamos pegar esses dois ganchos das colegas e a partir desses dois ganchos a gente dá seguimento a essa primeira ideia. Então, duas situações, as primordiais que eu vou trazer e vou aprofundar aqui com vocês, no que envolve perspectiva visual de transparência. A Estela trouxe não colocar as medidas certas e a Maísa quando não se tem uma boa fórmula. E aí eu digo para vocês, a fórmula, as colorações, essas vamos dizer que sim, podem não ter uma fórmula adequada, mas você testou e você viu que são colorações boas. Ótimo. Mas para outras situações aí você consegue entregar um resultado bom. Perfeito. Mas daí nesses teus testes você foi para aplicação em brancos e a metodologia de branco exige, como eu já falei em várias aulas, uma perspectiva de manipulação correta, que foi o que a Estela trouxe, não colocar as medidas certas. Então, a Estela está no caminho e tem mais alguns detalhes. Aí você vai para a prática com o branco e aquela coloração, ela é uma coloração boa. Vamos esquecer que no mercado possa existir alguma coloração aí que não seja uma coloração com os corantes tão efetivos ou fique aquém em alguma coisa na questão da fórmula. Mas aí você vai para a prática e você no branco não consegue a coloração efetiva, o resultado esperado. Por quê? Porque você não manipulou de forma correta. Maioria, assim, absurdamente, as colorações, eu digo para vocês, existem colorações dentro da nossa perspectiva, inclusive não só profissional, mercado, colorações que estão em perfumaria, que são colorações com fórmulas ótimas, que entregam resultados excelentes no cabelo branco, 100%. Mas existem o quê? Existem as não manipulações adequadas, que foi aquilo que a colega trouxe, que é o que de praxe, que se vê mais acontecer. Porque o cabeleireiro ele usa a aplicação, conforme eu falei antes, do aplicar conforme está presente ali naquela caixinha, a indicação daquela caixa. E quando sai da indicação do que está na bula, na caixa do produto, vai para o outro cenário que é o quê? As técnicas que aprendeu dentro de cada linha, que essas técnicas não deixam de ser receita, que você tem que misturar isso com aquilo, com aquele outro para entregar resultados e que no final entrega não efetividade ou entrega um resultado momentâneo de resposta visual e que logo nas primeiras lavagens vai dar transparência. E isso vai se somando e isso vai cada vez implicando mais e você perdendo clientes. Então, primeiro ponto primordial a se observar e que é o que de praxe mais bate no problema é você ter uma metodologia não aplicada, ou seja, não trabalhar com metodologia de manipulação de forma assertiva, contemplando as necessidades do cabelo branco.
Cabelo branco, ele exige, como eu já falei em várias outras aulas, 3 situações bem específicas, que são os pilares para se trabalhar com o branco. Ele precisa de um tempo de pausa, então não é só medidas, como a colega mencionou, mas começa aí. Ele precisa de um tempo de pausa específico e diferenciado, que não é o que está lá na bula. Ele precisa de uma diluição, proporção, que aí tem a ver sim com o que a colega trouxe, e ainda ele precisa de uma força de inserção específica e adequada dentro de processos avaliativos que visam levar em consideração etnia e morfologia da tua cliente de forma particular. Então, um avaliativo particular da cliente e um direcionamento correto do AX. A partir disso, somado a isso, vem o tempo de pausa, em específico e adequado também dentro dessa avaliação, e a diluição, a proporção. O que se mantém é sempre a proporção. Além desse item, a gente tem os outros dois, né? A gente tem o AX e tem o tempo de pausa, que esse está correlacionado ao avaliativo, né? Que você vai fazer da cliente e vai adequar conforme a anamnese prévia. Deixa eu ver aqui o que estão me dizendo. Ah, Miriam, porque tem que respeitar o tempo de pausa, usar o AX correto e a proporção certa. Pois é isso que eu falei. Quem está respondendo aqui é isso para mim, a Miriam é uma das alunas ali, como eu mencionei no curso. A Estela, verdade, o tempo que seria 50 minutos e o AX de 40. Tá, Estela, o tempo não é regra 50, não. O tempo de pausa vai depender, você está aí no caminho, mas o tempo de pausa vai depender, Estela, de situação étnica e morfológica avaliada, que vai ser de 50 ou 60 minutos. E o AX, a gente tem coloração efetiva com AX de 20, de 30 e de 40. Dentro de o quê? Também, avaliação étnica e morfológica. Isso que eu mencionei. Essa variante vai se dar de encontro com a perspectiva primária da avaliação. A tua cliente, você se especializou, você entende tudo de branco, você precisa entender de branco, ser aquele especialista. Por que ser um especialista? Porque o especialista ele vai entender desde esse pilar, que é um dos primordiais, que vão dar sustentação, que vem o X aí, que vem esse tempo de pausa, ele está condicionado, esses dois pilares, a esse primeiro conceito, você entender e saber aplicar étnica e morfologicamente a indicação e orientação da força. Associada a essa força, a gente vai aí sim aí ter a necessidade adicional do tempo, que vai ser 50 ou 60 minutos. Entendeu? Beleza, Estela. Ótimo, então. Aqui, não misturar com coloração base. A Liz está trazendo, dentro então da pergunta que eu tinha feito. Então, Liz, vamos lá. O cabelo branco, a gente precisa desmistificar que ele tem necessidade da base, ponto. Cabelo branco, você consegue colorir ele de forma perfeita com qualquer cor. Como eu mencionei anteriormente, cabelo branco, qualquer cor, você consegue, de forma metodológica, entregar o resultado sem dar perspectiva da transparência. Eu fiz cabelo com 10-1 outro dia, 100% colorido. Vou estar subindo até pela plataforma para as alunas nos próximos dias. Vou postar, inclusive. Eu tenho no meu Insta cabelo com 8-1 colorido. 8-1, altura de loiro, reflexo frio. Consegue perfeitamente, só ele, sem base nenhuma. Então, essa história... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a trazer temas para desmistificar. Então, isso de que precisa sempre da base, eu vou trazer num dia, eu vou começar a fazer lives mais curtas e trazendo abordagens para ir desmistificando. Porque a gente precisa colocar dourado com um reflexo quente, ou seja, um 7,3, que a gente precisa aí do 3 esfriar com azul, que está no 7,1, falando de altura de 7, que a gente precisa necessariamente ter a base. Não, peraí. Então, tem muitas coisas que é cabível e necessário serem desmistificadas. E nessa perspectiva do cabível e necessário ser desmistificado, eu vou trazer em cada aula uma situação, assim como eu quis trazer hoje essa, falando das transparências. Então, primeiro ponto primordial das transparências é uma não metodologia adequada que contemple a necessidade do branco. Para quê? Para inserção dos corantes em área cortical, porque é lá dentro do córtex que a coloração tem que ser inserida de forma efetiva para que se sustente a cor
esses corantes se integrem a melaninas e queratinas e a cor ela seja uma cor que realmente aconteceu na área que tem que acontecer, que se mantenha e que não haja a transparência indesejada e nem jamais o quê? Aquele desbotamento que gera aquelas cores também assim quentes, aquela coisa toda e a degradação do fio. Então esse é o primeiro ponto. Aí agora vamos para o segundo. Ficou claro esse, pessoal? Só me tragam aqui se ficou claro para vocês. Por favor. A Estela disse que tinha entendido o que eu trouxe antes. Aí o Denir, a proporção que você fala é 1 por 1. Sim, isso aí mesmo, querida. É 1 por 1, isso aí. Quero saber para vocês se ficou claro até aqui, se tem alguma pergunta, e a partir disso a gente continua. A Carlian tá pedindo como foi o seu dia e me deu um tudo bem. Se é que é comigo ou é com alguém aí. Se for comigo, tudo bem comigo, que o meu dia foi ótimo. Maísa tá dizendo que tá ok. Então, assim, se tá ok até aqui, vamos falar da segunda questão ali. A Marilda, sofri muito com essa quantidade de misturas para colorir fios brancos. Só gasto e pouco resultado. A Marilda é aluna também lá no curso, certo? Ela está trazendo essa observação, que ela sofreu muito com essa quantidade de misturas para colorir os brancos, só gasto e pouco resultado. Sim. O problema é que todas as técnicas que a gente vê e ouve por aí pedem um absurdo de misturas, uma fração louca de bota isso com aquilo com aquele outro, te faz ter um estoque gigante, onera o teu bolso, te deixa em dúvida, te deixa em insegurança e te deixa em resultados aquém de qualquer esperado e além desse aquém a qualquer esperado, na frustração e no resultado que assim, a tua cliente vai embora. Ao invés de ela te trazer gente, ela vai embora. E no momento que você tem os conhecimentos que assim, te possibilitam entregar resultado com segurança, assertividade, é eureka, é aquilo que eu falei, é transformação. Você sai do cenário de insegurança, de frustração, de altos custos, e você vai para outra esfera, aonde você tem, se tornar especialista, você tem segurança, você tem tudo o inverso. E você tem mais tempo disponível. E você tem tudo isso que eu digo e que num primeiro momento parece não, é sonho. Mas não é sonho. Eu garanto que não é. Porque eu tenho isso hoje na minha vida e eu tenho condições, e hoje as gurias têm condições de prospectar para elas. Então, graças a Deus, fico muito feliz que eu tenho condições de poder transpassar isso, de levar essas informações e poder auxiliar outras pessoas a chegarem a isso. Então, o que eu falo, eu não falo sentado na cadeira da Alice, do Faz de Conta, não. Eu falo sentado na cadeira de quem transita por isso, transitou por isso, e que eu sei das condições que todos os profissionais têm de alcançar para si também, ok? Então, vamos lá. Falando da outra questão de transparência, Liz, qual o meu curso? Liz, cabelo branco não é inimigo. Agora as turmas estão encerradas, turma nova daqui provavelmente uns 45 dias, tá? Lá no meu Insta, Renata Machasso, segue lá, faz favor. Eu vou colocar aqui rapidinho, ó, Renata Machasso, meu Insta. Segue lá e acompanha, tá? Que aí você consegue ter acompanhamento, noção, informações assim que turma for lançada. Acabei de colocar aqui na página, ó, Renata Machasso. Tudo junto. Bem, vamos lá. A segunda situação que envolve branco diz respeito a, se não é o X que clareia e a coloração, se você não tiver um conhecimento de cálculo cromométrico, quem aí já ouviu falar de cálculo cromométrico? Ou quem nunca ouviu falar de cálculo cromométrico? Por favor, me responde aqui. Todo mundo já ouviu? Alguém não ouviu? Por favor, quem nunca ouviu falar? Vamos respondendo e eu vou falando que eu tô com pouca bateria aqui que eu vi no meu aparelho. Numa dessas vai cair. E eu tô sem o carregador por aqui. Mas assim, cálculo cromométrico, ele diz respeito ao potencial que você precisa usar ou a altura de tom que você precisa usar para alçar graus de clareamento. Deixa eu tomar um gole d'água. Ó, a Velma tá me dizendo que nunca viu, a Sarinha nunca viu, a Délia nunca viu. Aqui, gente, quem que viu? Quem que não ouviu? Em todo caso, assim, cálculo cromométrico é algo que seria o beabá do profissional cabeleireiro, que a gente deveria ter aprendido quando a gente pensou em ser cabeleireiro e trabalhar com colorimetria, e vocês nunca ouviram.
A Rosidava lá também, minha aluna, está dizendo aqui, estou vendo depois que estou no seu curso. Pois bem, cálculo cronométrico por 17 anos, eu nunca ouvi falar também, gente. Eu tenho 19 anos e pouco, por 17 eu nunca ouvi falar. É o beabá, é o A do beabá, do profissional cabeleireiro, e nisso do A, lá do beabá, por 17 anos eu nunca ouvi falar. E eu fui ouvir falar isso lá, quando eu fui fazer colorimetria científica, que foi o que mudou a minha vida e a minha visão, e é isso que eu estou trazendo hoje para os colegas, para os profissionais. Por quê? Porque ele, sendo o A do beabá, é ele que conduz os processos de clareamento quando a gente está trabalhando com cor. E se a gente não tiver o conhecimento dele, ficar sonhando que quem age no processo de clareamento é o OX, a gente vai incorrer em erro em 100% das vezes nas entregas de resultado. E aí, a partir disso, o que eu tenho para dizer para você no que diz respeito à questão específica de transparência? Que se for feito, quem já conhece o cálculo cromométrico em detalhes tem noção perfeita disso de forma mais clara. Quem ainda não, assiste e reassiste essa aula dentro disso que eu vou falar e começa a assimilar isso que eu vou trazer em outras aulas mais, tá? Ó, a Miriam tá dizendo que viu no meu curso, a Márcia que tá ali também, aluna. Oi, Márcia, seja bem-vinda, amada. Também estou vendo após estar no seu curso. Então, gente, muitos aqui me disseram que não viram. E eu tenho certeza que absurdamente a grande maioria nunca viu, porque, como eu falei, por 17 anos eu também não tinha visto, ouvido e aí eu estava no problema do erro, assim como o profissional que não tem acesso, não conhece, fica no problema do erro. E diz respeito ao quê? Se eu tiver uma necessidade, basicamente, se eu tiver uma necessidade de clarear o cabelo natural, acima de 3 tons, e esse cabelo melânico natural estiver em processo que envolve a presença inclusive de fios brancos, ou seja, é um cabelo grisalho, eu preciso necessariamente proceder 2 caminhos, ou 2 processos eu tenho que executar para entregar o branco e o natural melânico na mesma altura de tom. Primeiro, eu tenho que fazer um trabalho de clareamento do branco pela coloração, ou uso da coloração. Eu levo o melânico até... Primeiro eu vou clarear o melânico. Eu levo o melânico até a altura de tom que eu quero, que a minha cliente quer. Então, se eu estou numa altura de 5 e a minha cliente quer um 8, que são 3 tons, eu preciso necessariamente, primeiro, levar esse cabelo por cálculo cromométrico até a altura do 8, que aí eu vou usar o X específico, eu vou usar a coloração que vai me levar até lá, e tenho que sair do mundo de fantasia, que se eu aplicar nesse 5 ponto, esse 5 natural, um 8.0 com a X de 30, eu vou chegar lá. Ou com a X de 40, eu vou chegar lá. Você não vai chegar. Você vai chegar num 7, num 6,5. E aí você chegou pensando nisso, que esse OX vai clarear, né? Você chegou num 7, quando muito, ou num 6,5 de praxe, é o que acontece se você usar o OX de 30, você tem um 5 natural, você aplicou um 8.0, você usou o OX de 30, você vai chegar num 6,5. Você aplicou o OX de 40, porque no 5 perde um tom, eu vou usar o OX de 40. Você vai chegar, olha lá, num 7. De praxe nem chega no 7. E aí, o branco, que o branco, ele consegue colorir, ele absorve, se você usou a metodologia de forma assertiva, tudo que você aplica nele, você aplicou um 8.0. Mas eu usei a manipulação para o branco, eu usei 1 por 1, eu deixei o tempo de pausa adequado e levei em consideração a proporção. E ficou transparência? Não, não ficou transparência. O branco, ele coloriu 100% com aquele 8.0. O natural, você não usou cálculo cromométrico, você usou o 8.0, que entregou uma altura de 6,5, de 7, olha lá, mas de praxe vai ficar ali no meio entre o 6 e o 7. Aí você tem o natural melânico nesse 6 e pouco 7. E o branco colorido na altura de 8 de forma perfeita, se você usou da metodologia para o cabelo branco, ok? Feito isso, você tem o quê? Um tom de diferença. O branco chegou lá no 8, entregou o 8.
Você usou isso eu tô falando, se você usar a metodologia correta para o branco. Então, você tem que saber da metodologia, a partir disso você tem que saber de cálculo cromométrico também, e a partir disso você tem liberdade para tudo, porque tudo é muito mais fácil, muito mais simples, assim, e com resultados precisos, porque você entende de ação, reação, você não precisa mais pensar na tal da estrela de Oswald, a tal da estrela de Oswald maldita que não ensinam o A lá do A, B, C, não ensinam o A do cálculo cromométrico, mas metem na nossa cabeça aquela estrela de Oswald que... Ai, gente, é muita coisa para falar. Vou falar numa aula em específico. Como eu disse, eu vou compartimentar assuntos, tá? Mas assim, feito isso, você tá com 8, 0, lá naquele branco, se você usou a metodologia assertiva para o branco, e você está com o melânico, natural melânico, numa altura, no máximo, que corresponde a um 7. Então, você tem um tom de diferença. O branco está em transparência? Não. Se você usou a metodologia correta, o branco ele está onde ele tem que estar. O que não está é o natural melânico. E aí você tem a perspectiva de pensar que existe uma transparência, mas não existe. O que existe é um erro que não está lá no branco. O erro está aqui, no melânico, que não chegou onde deveria chegar. Quero ver se ficou para vocês isso na mente, porque para hoje eu vou deixar isso, e quem assistiu, ótimo, assista de novo. Quem não assistiu, que vai assistir depois, assista, pense e bote para funcionar, que aí você vai conseguir ir conectando essas informações. A Rosidalva, isso aí, Rosidalva. A Rosidalva está dizendo, a estrela serve para micropigmentação. Ah, mas o cabelo e a pele tem coisas que diferem, lógico. O cabelo e a pele, que tem, inclusive, circulação sanguínea. O cabelo tem? Não. Gente, aquela estrela, ela tem suas funções em seus lugares. Nós, no cabelo, a gente tem que entender de reação. O profissional cabeleireiro tem que parar de pensar em cor dentro do tubo, como eu já cansei de falar. Parar de pensar em situações onde tudo está correlacionado à cor dentro do cabelo, cores primárias, cores no tubo, cores, e aí ficar incorrendo a vida do erro, do problema, porque é aí que os problemas residem. Não, o nosso cabelo não é terciário. Esquece que não existe terciário no cabelo também. Gente, nós vamos ir fazendo aulas compartimentadas, certo? Ó, Rosidalva, a Marilda. Marilda, eu tenho 30 anos de profissão e só agora estou conhecendo o cálculo cromométrico. Pois bem, depois que eu entrei no seu curso, eu percebi que estou recomeçando. Gente, não é o meu curso que faz o profissional recomeçar, tá? E tudo que eu trago aqui não é difícil, bem pelo contrário. É muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples, muito mais prático, muito menos oneroso, muito mais tudo. Mas o problema é que a gente tem muita resistência para o que é novo. O que eu estou trazendo é um cenário de transformação para você sair de insegurança, para você sair de resultados que assim te frustram a cliente, levam ela de ti, tiram ela da perspectiva de te trazer outros. Bem pelo contrário, uma cliente que fala mal do trabalho da gente, um trabalho que a gente fizer de forma indevida e incorreta, leva muito mais gente do nosso espaço do que um que a gente faça bem feito e traga. Então a gente tem que, assim, jamais evitar ao máximo sair da zona do erro, ir para a zona do acerto. E a partir disso trilhar uma nova história. Porque as pessoas falarem mal do nosso trabalho é infimamente, assim, ó, absurdamente maior o número de pessoas que podem falar mal. As que falam bem, indicam, existem, mas é menor. Isso existem pesquisas que demonstram. Então, a gente tem que fazer de forma exímia o nosso trabalho, para que a partir disso possam vir pessoas por indicação, mas a gente tem que ter consciência que se a gente fizer um erro, esse erro pode detonar com a história da gente, ok? Eu quero saber se ficou, dentro disso que eu trouxe para vocês, já ficou uma estrutura de ideia. Cálculo cromométrico, ponto. Quem nunca ouviu falar, precisa ter certeza que na sua vida, enquanto não aprofundar, conhecer, entender e tiver isso na sua história como colorimetrista, vai estar à margem do erro, anos, vai estar à margem da insegurança, vai estar à margem do problema. E não é só com cabelo branco, gente. Aqui eu trouxe uma situação que envolve cabelo branco, mas isso
é relativo a qualquer procedimento em cor, em coloração que você for fazer, porque ele é utilizado em todas as circunstâncias aonde a gente for trabalhar processos de coloração. E a partir disso, a partir dele, que ele deveria ser o A do alfabeto, é que todo o resto acontece. Então, se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Você precisa se especializar, você precisa ter acesso a esse tipo de informação, que esse tipo de informação já tem a chave para começar a transformar os seus resultados. E a partir dele, disso, muitas outras coisas também vão se somando. E, recapitulando, a tal da estrela, aquela estrela, infelizmente, que tanto incutiram na nossa mente, ainda incutem como sendo a chave da salvação na nossa história profissional, eu tenho a lhes dizer que não. Vou fazer uma aula também falando em específico sobre isso. Professora, boa noite. Edneide, eu não estou conseguindo entender aqui. Teu corretor te matou, querida. Deixa eu tentar responder essa pergunta aqui. Deixa eu entender. Professora, boa noite. Eu lavo a... Não consegui, Edneide. Depois você deixa a pergunta, vê que o teu corretor, ele simplesmente te implicou em tudo aqui. E eu não consigo entender. Eu tentei pegar, me deixa aí depois, faz a pergunta que eu volto e respondo para você de forma específica, tá? Como é feito esse método científico e baseado em quê? Método científico é relativo a metodologias, não é um método feito. É metodologia abrangente do que diz respeito à colorimetria. A colorimetria, ela é o quê? Ações e reações. Entender produtos e as reações que ele vai ter em conjunto e ações em conjunto com o produto, cabelo, queratinas, melaninas, falando em coloração. E o método científico, ele é a base de qualquer perspectiva. Ciência é base de assertividade em qualquer perspectiva aonde a gente vai trabalhar. Tudo que for embasado em ciência, Velma, é o caminho, é o correto, porque a ciência, ela te dá a noção do que age numa situação, por exemplo, a coloração. O que tem lá naquele produto, naquela embalagem, naquela estrutura da bisnaga? E dentro daquela estrutura, como é que acontece aquela reação? Como é que aquilo foi pensado para agir, reagir? Em quais condições ele vai agir e reagir de forma assertiva? Tanto que eu falei para vocês que tem coisas que não estão lá na embalagem, porque lá na embalagem, naquela bula, existe um espaço de conteúdos que é cabível colocar. Então, tem muita coisa que não está lá e que o profissional precisa saber, conhecer e entender para aí sim, a partir disso, poder direcionar e trabalhar na sua cliente. Então, é baseado o método científico em ciência, ação e reação. Por isso que eu sempre digo que o profissional cabeleireiro, ele só vai sair desse cenário de erros quando ele entender que ele não precisa captar, saber, entender de cor. E o cabeleireiro acha que ele tem que entender de cor. Não, ele não tem que entender de cor, ele tem que entender de reação, porque as cores, elas são advindas de reações que acontecem entre o produto coloração e a estrutura do fio. E essas reações aqui precisam ser entendidas de forma correta, para a partir dessas reações o cabeleireiro saber prospectar como é que vai conduzir o seu trabalho de coloração para a entrega do resultado assertivo. Disse? Então, ciência, método científico é embasado na ciência de produtos, ações e reações. E a reação, você só vai saber gerar ela mediante você conhecer o conjunto, e não é difícil. Eu digo para vocês que é muito mais simples do que todo profissional cabeleireiro que hoje trabalha com colorimetria trilhou até agora e, além do que, está trilhando, quem ainda não conhece. Porque quem adentra esse universo sabe, percebe que assim, a transformação é absurda para o positivo em amplos aspectos, como eu falei no início dessa aula, e além de ser assim, muito grandiosa, é muito mais fácil de se trabalhar, é muito mais simples, é muito mais econômico, é muito mais tudo. Por isso que eu digo, você ganha tempo, qualidade de vida, lucro, etc, 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 etc.
E pergunta de progressiva, Edneide. Olha, querida, eu nem trabalho com progressiva, tá? Eu sou, assim, ó, respeito quem trabalha, mas eu nem trabalho, tá? Então, assim, lava, que dia que lava, não sei. Tu tem que conversar com o teu fornecedor, tá, querida? Isso aí, tu vai ter que conversar com o teu fornecedor, tá, querida? Ó, Rosidalva, bora estudar, pessoal. Eu já estou saindo da caixinha. A Gruda na Renata, ela é muito boa nesse nicho. Gratidão, Rosidalva. O saindo da caixinha que a Rosidalva trouxe é o que eu sempre digo. Você tem duas opções na tua vida. Ou você permanece na caixinha. Eu fiquei por 17 anos assim, ó, buscando, prospectando, tentando entender coisas que na prática eu via que não entregavam resultado, certo? E nesses 17 anos, insatisfeita com o que eu via acontecer, porque eu fazia tudo que os técnicos me orientavam, detalhe a detalhe. E dentro disso, não dava o resultado. E o problema era eu. Sempre que eu fazia alguma pergunta, você fez alguma coisa errada. Eu tinha certeza que eu tinha feito conforme orientado, certo? Gente, o problema, eu digo para vocês de todo o coração, não é vocês. O problema na entrega dos resultados é o conhecimento deturpado que vocês, quando profissionais cabeleireiros, vem tendo a uma vida, assim como eu nunca me tiro disso, tá? Assim como eu demorei 17 anos para conhecer e chegar no conhecimento que leva à assertividade, no que é científico. Assim como a Marilda, que está aqui, minha aluna, que 31 anos sem conhecer cálculo cromométrico, 20 e poucos anos a Márcia, e quantos de vocês me disseram que nunca ouviram falar em cálculo cromométrico, pessoal? E eu disse para vocês que é o A. O A é o cálculo cromométrico. Se você não conhece, você tem todo o resto do alfabeto já assim, ó, enrolado, complicado, deturpado e te levando a erros. Então, diz a Rosidalva, saia da caixinha. Gruda em mim, ela falou. Então, por favor, se quiser mudar a tua história profissional, gruda em mim. Eu posso te ajudar, tenho certeza, garanto, de todo o coração que eu posso te ajudar, porque eu sei o quanto foi transformador na minha vida, o quanto transformou a minha vida, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, e eu sei, fico muito feliz de ver o quanto está transformando a vida das pessoas que estão tendo acesso a esses conhecimentos. Mas essas pessoas só estão tendo acesso por quê? Porque elas se permitiram, confiaram e, fizeram o que eu pedi para vocês primeiro. Pensem no que eu trago. Assistam as aulas que estão gravadas ali, que eu tenho muita aula gravada, onde eu mostro testes. E façam testes. Não acreditem só no que eu falo. Pensem no que eu falo. Façam os testes que eu indico. E vejam com os próprios olhos as coisas acontecerem. Ok? Bem, gente, um beijo grande. A Miriam, cola na Renata. Tá, cola em mim, gente. Rosidalva disse que é pra colar em mim, cola em mim. E eu vou ter o maior prazer em te conduzir, te tirar da caixinha, mas não depende de mim, você tem que querer. Não depende de mim ir lá tentar te tirar se você não quiser. Se você não se dispuser, você não vai conseguir. A Rosidalva ontem postou e eu repostei. Querem olhar no meu Insta? Olhem no meu Insta. O post de ontem da Rosidalva, onde ela coloriu um cabelo só com uma base, com brancos, e neutralizou todo um fundo avermelhado, um fundo que é tudo aquilo que os clientes chegam para nós chorando, né? Pois é, ela coloriu um cabelo branco, grisalho, os fios brancos ela coloriu 100% perfeito e efetivo. Além disso, ela neutralizou aquele avermelhado, e era um avermelhado bem expressivo, do comprimento. E ela fez isso só com uma base. Pois é, né, Rosidalva? Tu fez isso só com uma base. Ela não precisou botar verde, ela não precisou, ai Jesus, fazer todas aquelas misturebas para entregar a coloração do branco, economizou em produto, foi prática, rápida, segura e certeira, tanto que ela postou e eu disse, pois é, daqui, Rosidalva, vou repostar, porque olha, uma coisa tão simples, mas tão simples quando se conhece o caminho, quando se conhece da ciência, da ação e das reações, certo? Então, a Rosidalva pode porque ela se permitiu. Depois de anos e anos e anos envolvidas em técnicas e receitas. Você pode, todos podem, eu pude, e aí depende de você. Eu não tenho como tirar ninguém dentro da caixinha. Eu posso trazer a chave, mas você que tem que abrir, ok?
Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bem, tudo de bom. E a gente se vê na segunda-feira. E como combinado, eu vou trazer toda segunda algum tema desmistificando de modo especial esse universo de coisas e coisinhas e coisonas que a gente tem por aí. Mas na aula dessa de hoje, cálculo cromométrico. Se você ainda não viu, você está perdendo o A, que dá a chave de ignição para todo o resto, certo? Então, vai lá, conecta e para avaliar se não tem alguma coisa aí que você precisa dar atenção e começar a pensar para que rumo você vai para gerar essa mudança na tua vida e sair e para uma outra esfera na tua realidade. Ok, gente? Um beijo grande, boa noite, meninas. Fiquem com Deus, tudo de bem, tudo de bom e até segunda. Segunda, vamos ver o que a gente traz. Mas olha, teve uma pessoa que me deixou uma pergunta sobre a tal da mordançagem. Pois é, né? E aí tem a mordançagem, tem a pré-pigmentação. Meu Deus, mais um monte de mistureba. Mas a gente fala a respeito aula. E dentro disso a gente vai criando. Agora, quem assistiu, ótimo. Quem não assistiu, reassiste. Assiste. E quem assistiu, reassiste, por favor. Beijo grande, gente. Até. Fiquem com Deus. Ótimo restinho de semana. Até. Tchau.